Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que essa paz, ela não possa reinar só hoje, mas eternamente em nossos corações. Viemos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma gravação do podcast Redenção, esse projeto ao qual nasceu no coração de Deus, ao qual o Senhor teve entregando na mão do pastor Felipe Pereira, ao qual é idealizador deste projeto, e nós contamos também com a ajuda de todos aqueles que têm cooperado com esse projeto, né? Como minha vida, o missionário Patrick, a irmã Bia, e desde já agradecemos pela a oportunidade que nós estamos tendo de falar de Jesus Cristo através desse projeto, né, Patrick? Com certeza, glória a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para gravar esse testemunho. Aleluia. Aqui, nosso irmão, amigo, que Valdeir, né, que vai estar dando esse testemunho maravilhoso. E eu quero também louvar e agradecer primeiramente a Deus, né, já? Se não fosse Deus, não Sim, verdade. aqui. Mais uma vez, Deus permitiu de nós estar aqui para nós dar mais uma vez esse início a esse grande trabalho. Queremos agradecer também aqueles que estão orando, que acreditam nesse projeto. Você que continue orando e continue aí compartilhando em todas as suas redes sociais para que possa esse testemunho alcançar os não alcançados através de um dispositivo, né, um celular, um tablet, onde tiver um dispositivo que pega a internet. Eu creio que esse testemunho vai chegar lá no nome de Jesus, né? Amém. E nós não podemos deixar de louvar a Deus pela vida de nossas esposas também, né, Patrícia? Porque são pessoas que têm intercedido também pelo nosso ministério, por todos os irmãos que nos encontram, que falam. Eu tenho visto o que Deus tem feito, que Deus abençoe a vida de todos. E como de costume, nós costumamos ali ler Colossenses capítulo 1, versículo 14, que é o tema deste projeto, que está escrito assim: em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Deus abençoe também o nosso irmão Anderson, daqui do Estúdio 7, um amigo, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Gostaria de passar já para o Patrick, para estar dando início ao trabalho, né? E eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural através deste podcast e almas vão ser alcançadas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quero, já desde já, sem perca de tempo, meu irmão, que você venha se apresentar aí, né, para aqueles que estão nos acompanhando, falar como foi primeiramente o início da sua vida, né, onde foi que tu cresceu, quem são seus pais, né, onde tudo começou antes de ser alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, conta aí para nós aí onde tudo começou, da onde meu irmão para quem é aqueles que estão aí nos acompanhando aí, em nome de Jesus. Te apresenta aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Aleluia. Me chamo irmão Valdeir e eu louvo a Deus por esse trabalho aqui que tem edificado a vida de muitas pessoas. Aleluia. E tem alcançado a vida de muitas pessoas. E, assim, louvar a Deus, né, pela essa oportunidade que Ele está me dando. O nome do meu pai é José Ribamar Pereira, já é falecido. O nome da minha mãe é Cleseide Amaral Amorim. O nome da minha esposa é Suzane de Cássia Mendes. E, assim, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, né, Patrick? Por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por aquilo que Ele está fazendo na vida de muitas outras pessoas. E estamos aí, nessa missão para falar do amor de Deus, nas ruas, nos cárceres, nos hospitais, Aleluia. Nos becos, nas vielas. Nós estamos aí para falar do amor de Deus e daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E Valdeir, fala para nós aí, aonde ali meu irmão foi nascido e criado aqui, mesmo de São Luís? Como foi ali a tua infância? Qual é a rua? Para quem está nos acompanhando, o bairro, tudinho, onde é que meu irmão no caso, da onde é que meu irmão daqui do bairro de São Luís, para quem está nos acompanhando aí. Fui nascido e criado no bairro de Fátima. Ali é conhecido como a Rua do Breque Star. Né? Fui nascido e criado ali. E ali muitas pessoas me conhecem, né? E louvo a Deus também que muitas pessoas sabem também lá no bairro da mudança que Deus fez na minha vida, né? De ter me alcançado, de ter me transformado. E Deus tem me dado a oportunidade, irmão Jefferson, irmão Patrick, de alcançar a vida de muitas outras pessoas. Né? E eu louvo a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer.
que nada foge do controle de Verdade. Deus. Glória a Deus. E assim, Valdeir, a questão da tua infância, como foi a tua infância, até tu chegar no crime, até tu chegar a fazer parte, assim, da facção, como foi? Uma criança normal? Conta aí um pouco aí. O que me abalou muito, Patrick, assim, que eu me lembro, assim, um pouco, foi quando meu pai se suicidou na época, né? Isso mexeu muito comigo, sabe? Mexeu, assim, com a minha cabeça. Aí eu fui crescendo. Minha mãe me criou sempre para fazer o que é o certo, né? Meu pai também. Aí chega um tempo, né, que a gente quer fazer as nossas próprias escolhas. E nessa de fazer as nossas próprias escolhas, eu acabei tomando decisões erradas, que acabou me prejudicando, né? Me envolvi com a criminalidade, me envolvi com outras pessoas que já estavam caminhando para essa vida do crime. E cada dia mais que foi passando, missionário Jefferson, eu fui me afundando na criminalidade, né? Fui me afundando na criminalidade e quando eu me deparei, eu já estava lá totalmente envolvido na vida do crime. Mais ou menos quantos anos? Tu lembra assim que meu irmão começou a conhecer o crime, foi envolvido com droga? Patrick, na época que eu comecei a me envolver na criminalidade, eu tinha 17 anos. Aos 17 anos eu comecei a praticar assalto, aí comecei a ver que aparentemente aquele dinheiro era fácil, e eu comecei a me envolver com isso, né? E com o tempo eu já estava começando a vender droga, a traficar e fazer tudo aquilo que o crime organizado propõe às pessoas que estão envolvidas a fazer, né? E eu acabei me prejudicando. Mas eu louvo a Deus que Deus tem levantado pessoas para ter falado do amor dele para mim. E hoje eu estou aqui, tendo esse momento aqui com vocês. Aleluia. Né? Que só Deus pode fazer isso, né, missionário? É verdade. Glória a Deus. O interessante é que a maioria das pessoas, né, que ingressam no crime, elas perderam o pai, ou perderam a mãe, ou às vezes foram até criados por pessoas que não tinham vínculo familiar. E o que aconteceu com o meu amado não foi diferente, né, Valdeir? Tu perdeu o teu pai novo, né? Aonde veio se suicidar, com certeza foi algo que tu ficou na tua mente por muito tempo. Foi um trauma, porque perder um pai é como se estivesse perdendo um pedaço da gente. E como que muitos jovens têm lidado com isso, né? E, por exemplo, eu fui criado só pela minha mãe. Eu falo isso que é uma coisa que acontece muito por pessoas que hoje em dia estão no crime. Estou até dentro da cadeia. Tem muitos que têm até um ódio do pai, porque não foi criado pelo pai. Aí, uma revolta. Tem muitos dentro da cadeia que tem revolta pelo pai, que não, pessoal, que tive mãe. E como é que foi lidar com isso, Valdeir? Assim, na tua época, lidar quando teu pai morreu e tua mãe teve que arregaçar mesmo as mangas aí para sustentar uma família? Assim, eu louvo a Deus, né, pela vida da minha mãe. E quando aconteceu isso na época, ela não nos abandonou. Aleluia. Ela sempre tentou dar o melhor para nós, para mim, para os meus outros irmãos, para minha irmã. E eu que cresci e tomei a decisão errada, né? Graças a Deus, assim. E minha mãe, ela foi uma pessoa que sempre me apoiou, né? Sempre me apoiou. E quando eu entrei para a vida do crime, a minha mãe, ela não me abandonou. Não só minha mãe, mas como a minha esposa que está comigo até hoje. Minha esposa, que eu louvo a Deus pela vida dela, Patrick, que sempre me deu conselhos bons. Até quando eu estava triando pelo caminho da criminalidade, ela nunca foi de concordar com a escolha que eu estava tomando, de viver a vida do crime. E ela sempre me dando conselho. Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, porque através dela também, Deus ele pôde abrir os meus olhos e eu enxergar a realidade da vida, como ela deve ser vivida. No caso aí, a sua esposa também foi essencial para que meu irmão viesse também tomar agora uma decisão assertiva, né? Uma decisão que mudaria a tua história. Então, a tua esposa teve um papel aí crucial no caso nessa tua crucial. E até hoje tem um papel crucial na minha vida. E quando eu falo dela, eu até me emociono porque foi uma pessoa que não largou minha mão. Aleluia. Nos meus momentos mais difíceis, uma pessoa que estendeu a mão e me ajudou. E está comigo até hoje. Eu digo para ela que nós vamos viver juntos até a volta de Jesus.
me deu 2 filhos, que é o João Felipe e a Ana Cecília. E Deus teve me abençoado com essa esposa que não virou as costas para mim. No momento mais difícil da minha vida, chegou um momento na minha vida, Patrick, quando eu estava na criminalidade, eu estava tão cansado de viver aquela vida, irmão Jefferson, que eu pensava em tirar minha própria vida, sabe? O único jeito de eu mudar tudo isso é eu tirar a minha vida, porque eu tô cansado de viver a vida do crime. Aí chegava aquelas notícias em casa para minha mãe, para minha esposa: ah, o teu filho fez aquilo, ah, o teu filho fez aquilo. E aquilo ali foi decepcionando a minha mãe, foi decepcionando a minha esposa, mas eu nunca me esqueço. E quando a minha esposa um dia olhou para mim e disse assim: é isso que tu quer para tua vida? Eu não vou largar tua mão, mas essa não é a melhor decisão que tu tá tomando. E aquilo ali tocou no meu coração, sabe? Eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida da minha esposa, pela vida da minha mãe, e pela vida do meu pastor também, que sempre me ajudou. É uma pessoa que eu carrego assim no meu coração e eu me lembro como se fosse hoje. E no começo da minha caminhada, foi uma pessoa que quando eu cheguei na igreja, uma pessoa que me recebeu super bem primeiro a minha esposa, porque eu estava na penitenciária. Jesus tinha alcançado o meu coração lá dentro do presídio e alcançou o coração da minha esposa aqui fora. E o pastor ele deu todo esse suporte para nós, sabe? Quando eu saí de dentro do presídio, foi uma pessoa que me acolheu. Não só o pastor Daniel, mas como o irmão Wellington, o irmão João Pedro, o pastor Antônio Maria, que tu conhece, o irmão Abdias. Foram umas pessoas que foram essenciais para minha vida. Porque eu me lembro que quando eu caí preso em 2015, eu passei 2015 e 2016 preso, né? Aí eu passei só 5 dias na rua. Nessa que eu passei só 5 dias na rua, fui preso novamente, lá no Caiaré, no Malhobão. Acho que é no Malhobão que fica ali. E essa segunda cadeia que eu enfrentei, Jefferson e Patrick, foi bênção de Deus para minha vida. Muitas pessoas podem até achar, como assim que foi bênção de Deus? Porque foi nessa segunda cadeia que Jesus me alcançou. Aleluia. Jesus transformou minha vida. E esses homens de Deus, eles entravam lá dentro da triagem, como até hoje em dia eles entram lá dentro da triagem para falar do amor dele. Nunca pararam. Nunca pararam com essa missão lá dentro. E eu me lembro, um sábado, eu lendo a Bíblia, eles chegaram lá para pregar, para falar do amor de Deus, o irmão Wellington, o pastor Antônio Maria, o irmão Abidia e o irmão João Pedro. Falando do amor de Deus, e eu lá com os colegas de cela, e eles começaram a falar do amor de Deus, e eu olhando para eles, eu disse assim: um dia, para mim mesmo, um dia, aleluia, eu vou voltar nessa penitenciária, aleluia, para falar do amor de Cristo Jesus. Um dia eu quero ser como esses homens de Deus, essa disposição que ele tem, esse amor que eles têm para falar do amor de Deus dentro da penitenciária. E quando eles terminaram o culto, fizeram o apelo, e eu me lembro como se fosse hoje. Eles disseram: bota a mão pro lado de fora da grade quem quer dar um passo para Jesus. E eu botei a mão pro lado de fora da grade, e o irmão João Pedro foi lá e orou pela minha vida. Inclusive, hoje em dia a gente faz o trabalho junto dentro da penitenciária. Forte esse demais. Mistério aí. Glória a Deus. E interessante, né, que tu falaste sobre... Tu te emocionar a respeito da tua esposa, porque... com certeza foi ela também que orou muito pela tua vida, né? Para que hoje em dia Amém. Você pudesse estar aqui. Eu vim falar para você, mulher de Deus, que tem orado pela vida de teu esposo, e você tá pagando o preço indo para a igreja, ali orando, jejuando, não é em vão. Tá aqui, eu provo aqui o nosso irmão, que a esposa dava conselho para ele abandonar a vida. Hoje em dia, quem vê hoje em dia é o irmão Valdeir, um homem de Deus, mas não imagina quem foi a peça. Quem foi e também quem orou muito pela vida dele, a esposa, porque muitas das vezes as nossas esposas elas não aparecem. Né? Elas, muitas pessoas só no bastidor, só nos bastidores, mas quem tá no bastidor é que às vezes coloca o homem de pé. Na verdade, quem tá nos bastidores é que coloca o homem de pé, porque o que ela fez pela vida dele, só de não ter desistido. Quantas pessoas às vezes desistem de um casamento, de alguém que está no cárcere, né? Tem pessoas que têm seus N motivos, né? Não entrando neste assunto, mas tem pessoas que elas perseveram. E o que aconteceu na vida dele, que ele estava falando da Nata.
Ele tava falando dos caras em 2016 que eu aceitei Jesus foi através da vida desses homens. Eu aceitei Jesus foi através... Os mesmos homens que oraram pela tua vida foram os mesmos que oraram pela minha vida. Mas também foram os mesmos homens que oraram pela minha vida também. Eu lembro que muito bem, para que possa edificar, né, esses homens, como já foi citado aqui, João Pedro, olha o Abdias também quase todo dia ali no João Paulo, lá trabalhando, com toda a sua dificuldade, né? Irmão Hélio também, o pastor Antônio Maria, que faz uma obra excelente. E João Pedro, que é um cara que também ele vai estar vindo aqui testemunhando que Jesus, é um homem que ele só andando é uma pregação, né? Todo mundo eu tenho a honra de andar com aquele homem, porque quando nós vivia no mundo, ele estava lá falando para nós não desistir, que Jesus tinha plano e que Jesus ia fazer a obra e assim foi feito, né? Por exemplo, em 2009 eu cansei de ver esses homens entrar ali dentro da CCPJ de Pedrinhas e ali nós ainda envolvidos no movimento, traficando, né? Naquela vida errada, e eles ali toda semana, né? Pregando o evangelho. Então, para aqueles que estão pregando o evangelho, vê que a própria palavra de Deus diz que a obra não é em vão, né? Então hoje a gente somos fruto da pregação e da oração, né, desses homens aí na nossa vida. E eles assim, Patrick, eu me lembro que quando eu saí em 2016, né? Passei 5 dias na rua, voltei para penitenciária em 2016, caí preso novamente. E lá eu lendo a Bíblia, eu disse para Jesus, né? Eu estava começando a ter experiência com ele. Tive grandes experiências com Jesus dentro da penitenciária. E chegou um momento, eu já tinha saído da triagem e tinha sido transferido para São Luís II na época. E eu me lembro que lá, Patrick, uma das experiências que eu tive com Jesus foi faltando 3 dias para o aniversário da minha esposa. E na época o advogado que estava na causa e que hoje em dia ele não se encontra no meio de nós, que faleceu, ele disse para minha mãe que eu ia passar muito tempo preso, porque eu tinha acabado de sair e tinha voltado de novo por outro delito que eu tinha cometido. Outro crime que eu tinha cometido. E eu disse para Jesus, eu me lembro como se fosse hoje, irmão Gerson, eu disse: Senhor Jesus, aniversário da minha esposa está perto. Está faltando alguns dias. Se o Senhor é real, o Senhor me tire daqui antes do aniversário da minha esposa. Glória a Deus. E, Patrick, eu estava lendo o livro de Salmos, Patrick, quando o agente penitenciário chegou. Eu passei 1 mês e 13 dias nessa segunda cadeia que eu enfrentei. O advogado ia passar anos. Eu me lembro como se fosse hoje. O agente penitenciário chegou lá em cima, na passarela em cima, que eles andam lá por cima, né? E bateu na grade. Valdeir Amorim Pereira. E eu disse: sou eu. Eu pensava que era para eu ir numa enfermaria ou algum oficial de justiça, ou uma transferência, né, para outro presídio. E ele chegou lá e disse assim: é teu alvará. Glória a Deus. A cela onde eu estava era só eu que era o cristão na época. Só eu que servia Jesus na época. Todo mundo começou a glorificar a Deus. E teve um que eu me lembro que ele disse assim: eu olhava esse irmão todos os dias de madrugada orando, levantando a mão aqui pro lado do quintal aqui orando de madrugada e pedindo para Deus tirar ele. E Deus veio hoje e chegou com o alvará dele em mão. E quando eu saí, eu me lembro como se fosse hoje. O pavilhão todo começou a dar glória a Deus. Glória a Deus. Só Jesus pode fazer isso em nossas vidas. E Valdeir, pegando aqui um pouco desse teu testemunho, tu relataste que essa segunda cadeia aí, com certeza, com o livramento de Deus, um propósito, como tu passou só 1 mês e pouco, só para Deus ali ter um encontro contigo ali verdadeiramente dentro do cárcere, né? E para quem está nos acompanhando, que muitos dizem assim: é crente só aqui dentro, quero ver lá fora. Sim, né? Verdade. Quero ver lá fora. Tem aqueles caras ali que hoje a gente sabe que às vezes ali até pela ignorância, às vezes mesmo que quer, às vezes até tirar um sarro com o cara. Nós no passado, né? E às vezes até o cara tá até falando sério mesmo, né? Rapaz, irmão, é crente aqui não tem nada e tal. Quero ver se tu vai estar firme lá.
Conta pra nós aí, como é que tá a tua vida agora? Tá trabalhando? O que que tá fazendo? E quanto tempo já depois que tu saiu, que tu tá na presença do nosso Senhor Jesus? Patrick, de 2016 para cá, eu tô caminhando com Cristo Jesus. Fazer 10 10 anos. anos. 10 anos. Mês que anos. vem eu faço 10 anos. E eu quero viver, eternamente vivendo para Cristo Jesus, até a volta dele. Mas quando eu entreguei minha vida para Cristo em 2016, que eu saí de dentro da penitenciária, eu passei por algumas provações. Eu me lembro que em 2016, essa foi uma das maiores provações que eu passei, irmão Jefferson. Já aqui fora. Já aqui fora. Eu tinha acabado de sair, eu tava com um mês na rua. Mas, aí mas depois tu saiu, porque assim, se encontrou lá no albergue, tu ainda puxou Não, esse do albergue já foi de 2019. Ah, já saiu um mandado de prisão para mim que eu tive que me entregar. Né? Em 2016, quando eu saí, eu passei uma provação das grandes. Tava com um mês na rua. Prova de fogo. Prova de fogo. Conta Me aí, lembro mano. que, na época, os rapazes que eram meus inimigos no passado, passaram lá na rua de carro. Nesse dia eu tava eu e meu cunhado, que eu tinha o meu cunhado como um irmão para mim. Até pelo tempo que ele tava com a minha irmã. E eles estacionaram o carro lá perto de casa. Nesse dia minha mãe foi sair para jogar o lixo na rua. E quando minha mãe saiu para jogar o lixo na rua, eles entraram lá dentro de casa armados. Eu tava do lado do meu cunhado. E foi quando eles entraram, derrubaram a minha mãe na porta, entraram dentro de casa e executaram o meu cunhado que estava do meu lado. Eles iriam executar o meu cunhado e eu. E ali eu vi mais o agir de Deus na minha vida. O livramento que ele me deu. Porque eu me lembro como se fosse hoje. Entrar lá dentro de casa. O rapaz que entrou lá dentro de casa, ele entrou me olhando. E eu fechei só meus olhos, irmão Jefferson. E disse, vou morrer. E ele não me olhou. Ele não me enxergou. E a notícia se correu ali no bar de Fátima. Agora eu quero saber se ele está firme com Jesus. Duvido se ele não vai sair da presença de Deus para vingar a morte do cunhado dele. E eu passei por momentos muito difíceis. Mas em todos esses momentos difíceis, Jesus me sustentou, Patrick. Eu escutava muita gente dizendo que eles não querem saber se tu vai estar na igreja. Eles não querem saber se tu é crente. E eu passei por momentos muito difíceis. E toda madrugada, irmão Jefferson, eu levantava para orar pela vida dessas pessoas que me perseguiam. Aleluia. Pela vida dessas pessoas que passavam lá na rua para tentar tirar minha vida, mesmo caminhando com Cristo. Teve um dia que aos meio-dia a gente sempre orava em família. E um desses dias eu estava orando em família. E na cozinha, que da cozinha dava para olhar para a rua. E eu orando, meio-dia. E os dois caras na moto, lá armado, me esperando lá de fora. E minha mãe foi e fechou a casa toda. E eu disse, eu não vou sair da presença de Deus. Porque eu sei que Ele me sustenta. Me sustenta Jesus Cristo de Nazaré. E hoje em dia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas que eram os meus inimigos há uns tempos atrás, hoje em dia se tornaram meus amigos. Aleluia. E eu tenho alcançado a vida de alguns para Jesus Cristo. Inclusive, a gente faz até o trabalho lá na UPSL 7 para eles. E eu entro lá, eles me abraçam, peço para orar por eles. E Deus, ele tem feito grandes coisas, né? E esse é o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos. Deus que transforma e assim, já não te vê como aquele... O velho homem, o velho homem. Já vê uma nova criatura, vê a imagem e a semelhança de Deus, né? A glória de Deus resplandecendo é forte, né? A pessoa entrar dentro da casa, invadir a casa da pessoa, tirar a vida do cunhado e o cara permanecer firme, e daí orar, né? Pela vida daqueles que estavam tentando contra a tua vida, né? Foi um momento muito difícil. É Deus. Então, isso aí é um detalhe que quem te vê pregando, né? Vem fazendo a obra, não sabe o que já passou isso aí. Valdeir? Aí que olha assim nós pregando aqui no podcast, mas sabe o que tem que passar, né, meu irmão? A luta, a prova, né? Para quem tá na prova, né? Aí passando, achando que tá passando algo difícil, olha só aí, ó. O cara entrou na casa do irmão ali, fez aquele ato, e o irmão com certeza perdoou, ainda orou, e hoje os caras já... Hoje eu me deparo com eles, com alguns nas ruas, com outros dentro da penitenciária. E Deus, ele tem dado a oportunidade para nós, e depois disso aí, Valdeir, de tudo isso aí aquele tempo, 2019, aí
Aí tu arrumou um trabalho, voltou a estudar? Patrick, em 2016, quando aconteceu isso, o que eu fiz, missionário Jefferson? Eu corri atrás do emprego, porque eu tinha largado a criminalidade e o dinheiro que eu sustentava o meu filho e a minha esposa era com o dinheiro do crime. Ilícito. Ilícito, né? Aí o que eu fiz? Eu disse... Dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil. E quando eu saí da vida do crime, muitas pessoas na época ficaram me devendo alguns dinheiro. E teve um que soube que eu estava na rua, né? E entrou em contato comigo. Eu disse para ele disse que ele queria me pagar, né? O dinheiro que ele estava me devendo. Eu virei para ele e disse assim: irmão, eu não preciso mais desse dinheiro. Eu estou desempregado, mas eu sei que Jesus ele vai me sustentar, porque foi ele que me escolheu. Glória e aí, a Deus. Patrick, certo dia eu subi na moto, né? E comecei a deixar currículo para arrumar um emprego de uma maneira digna, né? Levar o sustento de uma maneira digna para minha família, um emprego da maneira honesta. E Deus ele abriu a porta para mim, Patrick. Eu me lembro, irmão Jefferson, e quando eu entreguei o currículo, aí passou alguns dias, a empresa entrou em contato comigo num sábado, me lembro como se fosse hoje, num sábado, né? Fui lá, fiz a entrevista, tá bom, vim para casa. No domingo, entrei no domingo, a empresa ligou para mim dizendo que era para eu voltar lá no escritório da empresa, eu ia começar a trabalhar na segunda-feira. E eu fui na segunda-feira lá para o escritório da empresa e comecei a trabalhar. E um domingo à noite, era mais 7h15, 7h30, a empresa me ligou, dizendo que era para eu ir na segunda-feira, para eu ir no RH comparecer que eu já ia começar a trabalhar. E a gente serve um Jesus Cristo, né, que a gente se depara com muitas coisas, e as pessoas dizem, não, o RH não funciona dia de domingo. Mas para Jesus que nós servimos, não tem dessa. Verdade. Quando ele quer abrir a porta, até no domingo ele faz o RH trabalhar. E interessante que tem muitos, né? Tu fala de porta de emprego, né, Valdir? Que neste momento estão no crime, estão dizendo assim, se eu abandonar o crime, o que minha família ela vai comer, vai sobreviver? Porque nós, às vezes, estamos falando de pessoas que desde a infância vivem no crime. Eu já me deparei com pessoas, Patrick, dentro da cadeia que nunca trabalharam na vida delas. Pessoas que nunca trabalharam de carteira assinada, pessoas que nunca pegaram no pesado, sempre foi no crime, tipo passou de geração, às vezes o pai foi traficante, a mãe assumiu a boca. E muitas dessas pessoas, eu já me deparei com muitos assim, até dentro da cadeia, ele falando assim, mas Jefferson, se eu aceitar Jesus, como é que vai ficar minha vida? Como é que minha família ela vai ser sustentada? Né? Eu me deparei com um homem que é um dos líderes da facção, com a facção que outra hora eu vivia, e eu me lembro dele chorando, a alma dele clamando para aceitar Jesus, mas a mente dele ficava nisso, porque ele ganhava muito dinheiro. Nessa dúvida. Aqui está o testemunho vivo de alguém que abandonou o crime e Deus abriu as portas. Você que está no crime, que o diabo tem colocado esses pensamentos, está aqui nós também, outra hora também nós estávamos dessa mesma forma e dizia, como é que nós vamos trabalhar? E Deus tem nos sustentado, Deus tem nos vestido. Assim Deus ele também vai fazer na vossa vida, assim como fez na vida do irmão Valdir, que hoje em dia é um pai de família, um homem de Deus, trabalhador, e pode mudar a situação de qualquer pessoa, né, não, Valdir? Glória a Deus. Jesus que nós servimos é aquele Jesus que ele pode mudar a história a qualquer momento, né? E eu me lembro que em 2016, irmão Jefferson e Patrick, quando eu saí do crime, né, eu entreguei minha vida para Cristo, e que eu passei desse 1 mês e pouco desempregado, teve um dia que meu filho estava com meses de nascido, né? Ficou faltando leite para ele e fralda. E eu me lembro que a minha esposa virou para mim e disse assim, Valdir, acabou a fralda do João, acabou o leite, e agora? Como é que a gente vai sustentar ele? E eu virei para ela e disse assim, vamos orar. E a gente entrou no quarto, Patrick. Toda vez que eu conto essa história, eu me emociono porque é uma coisa que ficou marcada
na minha vida. Eu disse para ela, vamos orar. E a gente entrou no quarto para orar. Eu disse, Jesus, me lembro até hoje dessa oração. Me ajuda a sustentar o meu filho, sustentar a minha família. Eu larguei a vida da criminalidade para te servir. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Foi uma oração simples e rápida. E quando eu terminei, Patrick, de fazer essa oração, apareceu um colega meu lá na porta lá de casa, no carro. O Eduardo. Eu não mandei mensagem para ele. Eu não liguei para ele. A minha esposa não mandou mensagem para ele. Não ligou para ele. E eu pensei que ele tinha ido lá em casa para me ver, que eu tinha acabado de sair da penitenciária. Ele só encostou o carro e me gritou lá de fora. Aí minha mãe disse assim, o Eduardo tá te chamando. E eu fui lá, fui alegre. Sim, é meu amigo Eduardo. Quando ele me olhou e quando ele vira para trás e puxou de uma sacola, adivinha o que era? O que estava necessitando na tua casa. Leite e fralda para o meu filho. Esse é o Jesus que nós servimos. Glórias a Deus. Esse é o Jesus que faz milagres e maravilhas. Um recado que eu quero dar para a vida desses meninos que estão na vida da criminalidade. Ainda há jeito. Ainda existe mudança. E a nossa mudança está em Cristo Jesus. Basta a gente depositar a nossa fé nele, nosso coração nele. Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. E assim como ele fez na minha vida, na vida do missionário Jefferson, do irmão Patrick, ele vai fazer na vida de cada um de vocês. Basta vocês confiar. Basta vocês depositar a fé de vocês em Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E Valdeir, é um testemunho forte mesmo isso aí. Poder de Deus, né? E Deus, ele é o Deus do impossível, né? Aquilo que nós podemos fazer, nós faz. Aquilo que nós não podemos fazer, ele faz. Ele faz, né? E Valdeir, assim, meu irmão, nessa vida do crime que tu viveu desde os 17 anos, né? Aceitou Jesus quantos anos mais ou menos? 20 e poucos anos? Acho que 23, novo, passou. 24. Novo, né? É um rapaz aí dessa, vamos dizer, dessa nova geração que tem feito a diferença, né? Tem Glória acompanhado, tem feito os trabalhos de rua, evangelismo nas quebradas. E assim, Valdeir, quero perguntar, meu irmão chegou a fazer parte, assim, vamos dizer, do quadro, da facção lá onde meu irmão morava, ali no bairro de Fátima, chegou a fazer parte da organização. E se tu fez parte dessa organização, porque hoje tu sabe que dentro de São Luís é dominado por organizações criminosas, e se depois que tu saiu, que souberam que tu estava com Jesus e já chegou na quebrada, no bairro de outra organização, pregando o evangelho, né? E conta aí para nós um pouco a respeito dessa situação aí, para tentar... Patrick, na época, quando eu entreguei minha vida para Cristo, algumas pessoas estavam presas comigo, né? E algumas perguntaram, é isso que tu quer para tua vida? Eu disse, é isso que eu quero para minha vida, eu quero Jesus para minha vida. E quando eu saí de dentro da penitenciária, graças a Deus, assim, as pessoas que me conheciam, eles me respeitaram as minhas escolhas. A escolha que eu estava tomando de viver para Cristo Jesus. Mas teve uns dois lá que apareceram lá na porta lá de casa, na época, e disse assim para mim, bora voltar pro crime, a gente tá precisando de ti. E eu virei e disse assim para eles, essa vida não dá mais para mim. Eu tentei encontrar felicidade nisso, mas eu não encontrei essa felicidade no crime organizado. A felicidade eu encontrei em Jesus Cristo. E é tão bom, Patrick, a gente andar no bairro onde a gente mora, onde a gente foi nascido e criado. Andar de cabeça erguida, aquela paz no coração, sabe? Aquela tranquilidade. E ser respeitado por essas pessoas que continuam na vida do crime, saber olhar para nós assim como uma referência, como um homem de Deus, como uma pessoa que leva o evangelho da maneira sincera, que caminha com Cristo da maneira sincera. E isso até Jesus vai tratando no coração dessas pessoas, né? Que inclusive, como eu falei, que até os meus inimigos se tornaram meus amigos. E hoje eu ando no bairro deles. Quando eu tenho um tempo assim que eu olho eles pela rua, eu oro por eles, dou um conselho para eles. E Deus, ele tem feito isso. Eu me lembro que
chegou até me fazer um convite numa determinada rua, aí tu chegou e falou, Patrick, aqui era um lugar que eu não poderia entrar, lá no bairro de Fátima, lembra? Né? Parece que eu fui até... Como era o nome da rua lá? É na Rua da Guimar. Rua da Guimar, no bairro de Fátima, é muito bem lembrado. Né? E aí me convidou, aí tu falou pra mim assim, ó, Patrick, aqui era um lugar que eu... Não podia botar o pé. Nem sonhava em botar o pé aqui. E aí naquele dia lá, nós estava lá falando evangelizando e falando de Jesus. E lá estava a nata, vamos dizer, os pequenos tudinhos, só menino novo. E a gente fez aquela reunião lá, né? Tava até com o nosso irmão, se não me engano, Boaz também tava naquele tempo, Boaz, né? também Pastor Boaz. E aí, aqueles meninos ali olhando que, assim, através da tua vida, né? Como é que Deus fez na tua vida e tu voltando lá, porque outra hora tu chegava lá para trocar tiro com eles lá, né? Era. E aí agora tu tá chegando para levar a palavra de Deus. E aí, como é que é assim, essa experiência aí que os irmãos, como é que ele te via depois já transformado? Patrick, quando eu adentrei pela primeira vez lá na Roda Guimar, foi através dos cultos que eu fazia, uns cultos de rua. Então, um projeto A Palavra na Sua Porta, né? E graças a Deus até hoje, Deus, a palavra na sua porta. Palavra na sua porta. A palavra na sua porta. E a gente faz culto domiciliar, culto doméstico, e a gente faz também cultos de rua. E foi através desses cultos que eu te convidei uma vez para ir lá no culto de rua. E quando eles me olharam, porque eles já sabiam pelas minhas publicações nas redes sociais, eles viram que eu tinha escolhido viver para Cristo Jesus. Estava frequentando outros lugares. E também pelo aquele acontecido que aconteceu na minha casa, que eu não corri atrás para fazer justiça com as minhas próprias mãos. E ele viu, e eles perceberam que eu estava vivendo de uma maneira sincera para Cristo Jesus. E inclusive, hoje em dia, Patrick, tinha um menino que tempos atrás, ele fazia parte da organização criminosa chamada PCM, e eu ganhei a alma dele para Cristo Jesus. Inclusive, ele congrega junto comigo lá glória na igreja. A Deus. Oh, glória. No caso, era teu rival. Era. E hoje estão juntos. Estamos juntos servindo a Jesus Cristo. Congrega comigo lá na igreja na palavra. E Deus, ele tem feito grandes coisas. Eu também, assim, eu me lembro que tinha muitos ali naquele tempo. A gente fez uma roda muito grande. Muitos meninos lá. E poderia estar até armado. E eu vejo que muitos foram lá até para te ver, para saber, será se ele vai ter coragem de entrar aqui, tá? Audácia mesmo. E aí a gente chegou lá, Jefferson, fizemos um culto lá, foi um culto maravilhoso de glória, todos vieram à frente, né? Todos demos a mão lá. Enfim, o nome de Deus foi glorificado, né? Glória a Deus. É interessante, né, que quando se fala em pregar em locais onde eram nossos inimigos, nós podemos perceber que, para a glória de Deus, muitos daqueles que outra hora estavam até em hierarquia da facção ou estavam ali comandando uma quebrada, são as pessoas que hoje em dia têm entregado a sua vida para Jesus. E quando se fala em fazer culto em locais inimigos, eu lembro que várias oportunidades nós já tivemos de fazer esse trabalho em locais onde eram nossos inimigos. E quando eles te recebem lá, Valdeir, eles estão recebendo o próprio Cristo. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que recebe a vós está recebendo a mim. Então, eles estão, na verdade, ali dando um espaço para o Eterno entrar na vida deles. Porque muitos daqueles que estão lá, Patrick, eles têm vontade de aceitar Jesus. Eles têm vontade de renunciar. E nós viemos agradecer por todos os bairros que tem aceitado e permitido do evangelho entrar, todas as quebradas, todas as vielas, todos os pavilhão, aonde tem permitido de o evangelho entrar. Que Deus abençoe a vida de cada um desses e nós cremos que brevemente estarão na presença do Eterno também, porque a oração não tem sido em vão e esse podcast também tem alcançado muitas vidas. Glória a Deus. Assim, Valdeir, tem algo que eu queria perguntar para ti. Assim, a tua primeira vez na cadeia, sempre a primeira vez da gente na cadeia que nunca pisou o pé na cadeia, é uma coisa que é marcante. Por exemplo, tem alguns linguajares que a gente não sabia, banheiro é boi, leite é pó branco, sim. Aí banana é tropical. Assim foi
eu fiquei um pouco assustado, sabe? Nunca tinha visto nunca tinha assim tanta gente, né? E assim, ficar numa cela com pessoas que tu não conhece, né? A gente fica um pouco assustado. Quando eu cheguei, que eu me lembro que eu cheguei na triagem, da triagem eu fui transferido para São Luís 2 na época. Quando eu adentrei ali naquele pavilhão, colhei os rostos dos meninos nas portiolas, eu disse, essa é onde eu tô, né? E aquilo ali me assustou um pouco. Mas também, Patrick, eu louvo a Deus, até pela cela onde eu parei, sabe? Porque eu me lembro como se fosse hoje, Jefferson. Eu recebi um conselho, eu digo que é um amigo meu, mesmo na vida do crime, e ele na vida do crime também. Só que ele estava lá preso na época, eu já estava 6 ou 7 anos preso. Ele virou para mim e disse assim, Valdeir, eu já estou aqui há 7 anos preso. Tu é um menino novo. Sai dessa vida do crime. E isso ficou gravado no meu coração, sabe? E quando eu passo para ir para o serviço, eu acabo olhando ele, né? Ele está albergado. E sempre eu guardo aquilo ali com lembrança no meu coração, né? Aquelas palavras positivas para nós. E isso me ajudou muito, mas eu fiquei um pouco assombrado a primeira vez que eu botei meu pé dentro da penitenciária. Quando abre as trancas, o banho de sol, aí que a pessoa se assusta, né? Solta todo mundo. Solta todo mundo. Que o cara vai ver se realmente o cara tá firme, porque tinha um ditado lá dentro da cadeia que o cara dizia, lá fora tu faz e acontece. Aqui dentro tá chorando, rapaz, entendeu? E eu era um cara na cadeia que eu sempre fui um cara assim, mal, maquiavélico, mas sempre deu um conselho para quem chegava lá dentro. Olha, rapaz, eu já tinha puxado de São Paulo, né? Eu já tinha uma experiência, quase 2 meses em São Paulo. E o regime, no tempo de 2007 que eu puxei em São Paulo, era diferenciado, porque lá já era organizado, né? Já tinha a facção, a organização. Então, lá para me puxar foi mais, como é que se diz, mais tranquilo, né? Mas não deixa de ser cadeia, cadeia, né? Cadeia. Mas, rapaz, quando eu cheguei aqui em 2008, entendeu? Já tinha puxado, meu amigo, vim transferido da Açailândia, também tremi, né? E aí a gente fala até para esses meninos novos, né? Que estão entrando aí na vida do crime, que eles possam entender que a cadeia, ela é benção, né, para aqueles que vivem transgredindo a lei. E lá que ele vai aprender a dar valor à esposa. Na liberdade, né? Na liberdade. Mas também, lá que a gente vê também se o cara ele é verdadeiramente aquilo que ele é aqui fora, né? Porque o cara tem que fazer a caminhada dele limpa ali, né? Sendo justo, né? E sempre podendo ajudar aquela pessoa que sempre está dentro do cárcere, ele puder dar um conselho, que nem tu recebeu um conselho bom do rapaz, mesmo estando no crime lá, e falou para ele largar o crime, porque viu que era o próprio Deus usando ele, viu um talento em ti, e hoje tu entra lá dentro do presídio e faz um trabalho. E Valdeir, também quero aqui aproveitar a oportunidade, porque, Jefferson, eu tive na mesma cela praticamente com o Valdeir, foi 2019, né? 2019 nós estávamos no albergue, e nessa época eu estava na frente ali do trabalho, tive a oportunidade de liderar. Foi meu líder. Nosso irmão. E eu me lembro, né, que a gente fazia um trabalho ali dentro, ali, de evangelismo, né? E aí, como eu estava na frente lá, que o missionário Abraão tinha saído e deixado a igreja nas minhas mãos, né, para tomar de conta ali e prosseguir com os cultos, só fazer o que já estava dentro lá do presídio ali no albergue, no Monte Castelo, né, 2019. E o Valdeir caiu da nossa cela lá. E ele viu como era o trabalho lá, era intenso, forte. Aí eu cheguei para o Valdeir, foi ele que era o menino forçado lá, tudinho, disse assim, Valdeir, a partir de hoje, tu vai ficar na frente do evangelismo, dentro da cadeia, porque fazer um evangelismo todo domingo, de cela em cela, né? Aí conta para nós aí, assim, aquela época ali do albergue, que a gente fazia aquele culto, trazer os pastores de fora, tu lembra, né? Inclusive, trouxemos o pastor Daniel lá, o seu pastor, né? E trouxemos muitos pastores e muita gente de fora foram ver aquela obra que estava acontecendo ali dentro do presídio, ali do albergue, ali do Monte Castelo, ali. Conta um pouco ali essa parte.
quando eu cheguei lá no albergue do Monte Castelo, em 2019 também eu passei por um momento muito difícil também, porque eu tinha acabado de ser promovido lá na empresa. E aí eu pedi pro pastor dar uma olhada para mim nos meus processos e constou lá, em 2019, que eu estava com mandado de prisão em aberto. Né? Eu tinha que cumprir esse mandado de prisão. Tinha saído do mandado de prisão, sendo trabalhando, tudo, já tinha acabado de ser promovido, promovido e agora com mandado de prisão aberto. E agora? Aí o que eu fiz? Conversei com o meu pastor, conversei com a minha esposa, com a minha mãe. E a gente, sentando com pessoas que têm um conselho bom para nos dar, sempre vai nos direcionar para fazer o que é certo. Foi uma decisão difícil, foi, mas eu tive que pedir para sair do emprego onde eu estava. Eu pedi para sair, inclusive, Patrick, a empresa que eu pedi para sair em 2019 é a mesma empresa que eu estou hoje em dia. Glória a Deus. Né? A porta que eles abriram para mim em 2016 continuou aberta. Né? Aí eu tive que pedir para sair, e eu me lembro como se fosse hoje, eu conversando com o meu patrão lá na época. Ele disse assim, mas como assim, Vadei? Tu é um funcionário que não deu problema, a gente não pode te ajudar em algo? Eu disse, não pode, porque eu tenho que cumprir esse meu mandado de prisão. Então, no caso, tu foi justo e passou a situação do mandado de prisão. Tudo para ele, passei tudo, não escondi nada. E, Patrick, foi um ano muito difícil, né? Mas nesses anos difíceis, Jesus me sustentou. Todos os anos difíceis que eu passei, Jesus me sustentou. E em 2019, quando saiu esse mandado de prisão, eu me entreguei, tive que ficar desempregado. Aí eu passei 12 dias na triagem. E eu bati na porta da penitenciária, junto com o advogado. Quem me recebeu lá foi até o Júnior. O Júnior até se assustou. Disse assim para mim, a primeira vez que eu olho um que está com mandado de prisão, bater aqui para se entregar. É raro acontecer isso, viu, seu Valdeir? Mas tá bom, entrei com o meu mandado de prisão e me entreguei. Foi quando eu te encontrei em 2019 lá no albergue do Monte Castelo. Passei 12 dias na triagem. E passei, acho que 11 meses no albergue do Monte Castelo. E foi onde eu te conheci outros grandes homens de Deus, como o irmão Abraão, como os outros irmãos, o irmão Jardes também. E Patrick estava com esse trabalho lá dentro e me deu essa responsabilidade de falar do amor de Jesus. Aleluia. Aí Jesus, né, Patrick, fez grandes coisas naquele lugar também. E como eu digo, irmão Jefferson, para algumas pessoas, inclusive eu saindo lá do serviço, né? Eu venho de Uber, eu disse, estava conversando com um rapaz, motorista de aplicativo, ele foi até num culto de vocês, do Justificado no Paz. Sim. Né? E a gente conversando, né? Eu disse para ele, eu conheço aqueles irmãos. Os irmãos ali são bênçãos. Glória a Deus. E a gente conversando, eu disse para ele que esse testemunho que eu contei para ele de 2019, eu disse para ele, ó, ia ser muito estranho, né? Dizer assim para as pessoas, confia em Deus, e eu com mandado de prisão, eu tinha que cumprir aquilo ali, né? E eu não me entregasse. E eu dizendo para as pessoas, confia em Deus. E eu com mandado de prisão. Né? O que eu falei para ele? Eu disse, irmão, se quando eu falo para a pessoa confiar em Deus, é porque ela tem que confiar em Deus, independente de qualquer notícia que a gente vai receber. Foi por isso que eu me entreguei. Porque eu confiei em Deus. Eu sei que Deus, Ele vai me sustentar. E foi o que Deus tem feito. Né? Que Ele fez em 2019. E tem feito na minha vida até nos dias de hoje. Isso aí serve para quem está ouvindo, algum irmão que esteja passando na mesma situação. Já, né? Talvez o cara tá com mandado de prisão, aí não julgando nem criticando, mas ali tá na campanha, fazendo a oração, obra, dizendo para os irmãos, fazendo confia. A obra, e aí crendo que Deus vai perdoar, né, ali a sentença, a pena dele, aquilo Sim. que ele tem que arcar, né, com a justiça, no caso, né, tem que pagar, né, tem que pagar. Então, talvez tu tá passando por essa situação, tu tá com essa dúvida, né, faça igual o irmão Valdeir, ele tomou essa decisão, não que nós estamos mandando você se entregar, mas Sim. só para tu refletir que ele confiou em Deus, voltou, se entregou, pagou e hoje está aqui para a glória de Deus, livre, sem tornozeleira, tá trabalhando com a sua vida normal. E com o trabalho lá dentro da penitenciária. E voltando agora com seus próprios pés dentro da penitenciária. Glória a Deus. E falando agora verdadeiramente, confia em Deus. Confia em Nós Deus. conhecemos muitos homens de Deus que fizeram a mesma coisa que o nosso irmão aqui, o missionário Valdeir, nós, o pastor Edivaldo, né? Também anos atrás ele se entregou, o pastor Marcos, da Fogo Santo, que hoje em dia está fazendo a missão na Bolívia. Muitos homens de Deus que
que fizeram isso porque eles sabiam que, como servos de Deus, eles necessitavam pagar aquilo que eles estavam devendo. Mas assim, Valdir, tem algo que eu queria compartilhar, porque na cadeia, a pessoa, quando ela é mais humilde, né, ela é uma pessoa muito bem aceita por outras pessoas, mas tu pode ver aquela pessoa que na cela, quando era uma pessoa carrasca, uma pessoa que às vezes tinha 5, 4 cuecas, o irmão não tinha, às vezes, só uma cueca velha, tinha, às vezes tinha 3 ali lençol, e o irmão não tinha um lençol, uma pessoa ali que na verdade não era humilde, uma pessoa que muitas das vezes olhava o irmão que estava na cela necessitando, né, que não tinha um lençol, que não tinha visita, e que não tinha ali uma toalha, e às vezes ele tinha 3, 4 toalhas no baiaiá dele, e o irmão dele, ele olhava o irmão dele se enxugando com camisa. Não dividia as coisas. Não dividia. E nos deparamos com muitas pessoas assim, porque eu bem sei que muitas pessoas que estão nos assistindo já passaram pelo cárcere, e muitas pessoas compreendem o que nós estamos falando aqui. E as pessoas que às vezes são mais ruins dentro da cela, as pessoas são às vezes a pessoa que deu mais ali, ele quebra, ele amassa, né? Mas aquelas que são humildes, tu pode reparar, aquelas que são humildes, todo mundo gosta. Aquela que são humildes, querido, né? Querido! Por exemplo, se chega um ali, chegava como nós sabemos que significa o baiaiá, que chegava as coisinhas dele. Aí ele já chegava, já devia dar uma banana para um, 2 para outro. Pega uma maçã aí, meu irmão. Aí se ele já tinha um sabonete, ele já dividia, via com aquele irmão que não tinha visita. Sim. Tu pode reparar que um homem desse, ele é bem querido. Sim. Um homem desse, eu creio que tu te deparou com pessoas assim na cadeia, sim, né, Valdir? Me deparei justamente com esse irmão que me deu aquele conselho. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu disse para minha mãe, que a minha mãe foi me visitar, né? Minha esposa estava gestante na época, eu disse para minha mãe que não era para ela mais voltar ali. Eu ia segurar minha cadeia sozinha na época. E esse colega disse, ela foi um irmão para mim lá dentro. Me deu conselhos bons e dividia as coisas deles comigo. Né, que eu não recebia visita, né, segurava ali minha cadeia e ele dividia as coisas dele comigo. E por isso que eu, como eu falei para vocês, eu guardo a lembrança dele no meu coração até hoje. É porque foi pessoa que me aconselhou para fazer o que é certo e dividia os lanches dele comigo, essas coisas assim. Valdir, também quero fazer uma pergunta aqui, que já está chegando a hora. Conta aí para nós assim um livramento. Já contou aquele que Deus lhe deu na presença. E um que tu estava no crime, que tu achou que tu ia morrer na mão da polícia, da facção, aí para quem tu viu que tu fez uma oração ali rapidamente. Sim. Lembra que foi o próprio Deus que te deu a oportunidade para que hoje tu estivesse aqui testemunhar que mesmo no crime, quando a gente diz aquela passagem, clama a mim e responder este coisas grandes ocultas que ninguém sabe aí. Então conta aí algo ali que tu achava que não tinha saída, que não tinha jeito, que tu ali, rapaz, era o final. Patrick, eu cheguei na porta da morte em 2016. Foi quando eu caí preso lá no Caiaré. Eu estava numa favela e na época tava aquela queimação de ônibus, aquelas coisas assim. Quando a polícia chegou lá na época. Quando a polícia chegou, eles estavam pensando que estava todo mundo armado. E lá era uma favela no meio do mato. E eles chegaram já atirando. Tava eu e mais um colega meu do meu lado. Esse meu colega conseguiu fugir. E eu fiquei, Patrick. Patrick, ali eu olhei a morte. Quando a polícia me apanhou ali, começaram a me agredir. E teve um que disse assim, rapaz, bora logo matar ele. Nessa que eu escutei dizer assim, bora logo matar ele, ali eu clamei a Deus. Ali eu pedi para Jesus assim, na hora de ser que vai morrer, eu disse assim para Jesus, o cara lembra, Senhor Jesus, me dê só essa oportunidade, eu só quero essa. E eu falei e o policial escutou. Disse, o que tu tá falando aí? E eu fiquei calado, mas eu tava falando com Jesus. E ali eu já vi o agir de Deus na minha vida, porque eu digo ali que eu olhei ali a porta da morte, né? E Jesus foi lá e me deu esse grande livramento, Patrick. Grande livramento, né? Por isso que hoje em dia eu vivo para Cristo. Eu digo muito para meus filhos, para minha esposa, que meu melhor amigo é Jesus. Glória a Deus. Sabe? Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo a minha mãe, mas
Jesus para mim é meu melhor amigo. Acima de tudo, né? Jesus, ele entrou na minha vida de uma tal maneira, irmão Jefferson, que o amor dele me constrangeu. Sabe que eu não conseguia dormir direito. Não tinha paz. Eu não tinha paz. E eu encontrei essa paz em Jesus. A felicidade que tanto eu busquei na bebida, na droga, nas festas, eu não encontrei. Eu encontrei em Jesus Cristo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele vai aliviar aquele fardo que a gente carrega. E Jesus aliviou esse fardo, Patrick, que eu carregava. E ele é meu melhor amigo. Jesus me salvou de mim mesmo. Sabe? E me resgatou. E é por isso que eu não boto dificuldade para falar do amor de Cristo Jesus, Jesus. Eu não boto obstáculo para ajudar alguém para sair dessa vida. Glória eu posso estar fazendo o que for. Mas quando diz assim, Valdeir, vai ali dar um conselho para um jovem, eu largo tudo que eu estou fazendo. E vou lá, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu estava perdido. E fui achado por Cristo Jesus. Glória a Deus. E queria levar também uma mensagem para você finalizando, né? Que está acabando já, para a glória de Deus. Que você que está com o pensamento de tirar a vida de alguém neste momento, você que já está com a arma na cintura, você que está maquinando mal contra a vida de pessoas, Deus tem um projeto de salvação na tua vida. Glória a Deus. Não adianta você correr para onde você quiser. O projeto de Deus vai se concretizar na tua vida. Nós vamos aproveitar, né, Patrick? E meu irmão finaliza o trabalho hoje. Amém. Fazer o convite para você que está aí do outro lado. Você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Porque o intuito deste projeto é de ganhar almas para Jesus Cristo Nazareno. Você quer aceitar Jesus Cristo? Dobre seu joelho aonde você estiver neste momento, que Deus ele aceita a tua alma. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Meus irmãos, aí foi mais um testemunho de redenção do nosso irmão, impactante, creio que vai alcançar muita vida. E queremos pedir desde já que você venha compartilhar, né? Sim. Esse vídeo, esse podcast, no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, em todas as redes sociais, para que assim como o Valdeir, ele tomou essa decisão dele, esse testemunho de redenção, você possa tomar a tua decisão. Bota lá no comentário lá que tu quer aceitar Jesus, que tu quer uma nova vida, tu quer oração. Tu quer lá, bota lá nos comentários lá e compartilhe. Que Deus ele possa te abençoar. E eu creio que você vai ser o próximo. Hoje você está aí do outro lado, mas amanhã é você que vai estar aqui testemunhando o teu testemunho de redação, de transformação aqui nessa mesa, né, até a vinda de Jesus. Se Jesus não voltar, você vai estar sendo o próximo convidado. Eu creio, assim eu creio que você vai estar vindo aqui testemunhando e dizer aqui, ó, estava lá, ouvimos, assistimos testemunho através dos testemunhos desse podcast. A minha vida foi alcançada através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.